Com o lançamento do capítulo 7 do mangá de Boruto To Blue Vortex, tivemos novas revelações que culminarão em um novo arco para o futuro do mangá. Porém, mesmo com esse sendo um capítulo de grandes revelações, um dos pontos dentro dele que chamou muita atenção para o futuro do mangá é a grande rivalidade entre o atual protagonista e o antagonista, já que segundo o Boruto cita dentro desse capítulo, nem mesmo o Mitsuki ou Kawaki teriam chances contra aquilo que o próprio Boruto se tornou nos dias de hoje, ao demonstrar tamanho refinamento em suas habilidades e também suas capacidades ao superar seus obstáculos mais complicados até aqui. Porém, com essa afirmação do protagonista, uma grande dúvida surge que fica em relação aos poderes do Kawaki, já que não sabemos até então o quanto o Kawaki evoluiu ao longo desse time skip. Mas em contraparte disso tudo, nessa nova fase do mangá, Kawaki passa então a ser nomeado como o Apóstolo da Aniquilação Otsutsuki, um nome até que de peso considerável para um personagem que trará o caos ao mundo ninja em um futuro não muito distante. Então no vídeo de hoje, vamos falar sobre os poderes ocultos do Kawaki e como ele vai superar o Ishiki Otsutsuki, assim como também futuramente ele será o maior desafio que o Boruto terá dentro de todo o mangá. Então, começando o vídeo de hoje, precisamos primeiramente enfatizar o que temos atualmente em relação a Boruto e Kawaki. Começando pelo caso do Boruto, que é algo mais rápido e preciso, devido ao personagem já estar em evidência no mangá até então, sendo ele basicamente um gênio que passou 3 anos polindo suas habilidades e seguindo ali os ensinamentos do Sasuke, seu mestre, resultando então no personagem extremamente habilidoso que temos atualmente, sendo capaz de dominar ninjutsus como o Hiraishin do Minato, o Kenjutsu estilo Uchiha que o Sasuke já vinha polindo ali há muito tempo, tendo então uma maestria absoluta com o domínio da espada Kusanagi. Além, obviamente, dele ter ali a sua nova técnica exclusiva, chamada de Rasengan Uzuriko, capaz de fazer com que o próprio Boruto derrote seus inimigos muito facilmente em sua forma base. Sendo então o Boruto a prova viva da evolução de um ninja quando o assunto se trata de refinamento dos conceitos em ser um ninja, e não necessariamente precisando se tornar um monstro. Já do outro lado, temos o Kawaki, um personagem que até o presente momento dessa nova fase do mangá não demonstrou seus poderes ainda, e vem sendo também extremamente subestimado devido aos seus últimos resultados, como por exemplo, o fato dele ter passado o trabalho ali contra um dos Tsumeakas do qual o Koji usou ali para atacar Konoha, e também pelo fato dele ter sido pego de surpresa pelo Mitsuki nos últimos capítulos. Assim como também comentamos no começo do vídeo, com o próprio Mitsuki duvidando se o Kawaki realmente poderia enfrentar o Boruto ou não. Tudo isso então sendo fatores que retiram um pouco da credibilidade do Kawaki dentro dessa nova fase. Algo que é até estranho visto que ao terminar a primeira fase do mangá, Kawaki havia estado em um nível tão alto que talvez estivesse apenas atrás do Daemon ou talvez até mesmo equiparado ali com o Koji sem o limitador até o final da primeira fase. Porém, o que é interessante nessas comparações aqui do personagem é que normalmente se esquece de que o Kawaki em sua forma base, ele não é tão poderoso assim, talvez até mesmo sendo equiparável ali ou abaixo de personagens como o Mitsuki ou até mesmo a Sarada. Algo que já ficou claro no último capítulo do mangá, que todos esses personagens estariam muito distantes do Boruto atual em sua forma base. Só que o que é um pouco confuso e é muito específico sobre o Kawaki é que o mangá sempre deixou explícito que os poderes do Kawaki, mesmo ele também sendo ali meio que entre aspas um prodígio, capaz de dominar ninjutsus e aprender os conceitos de ninja em muito pouco tempo, até mesmo sendo capaz de utilizar ninjutsu somente com uma das mãos, algo que é extremamente raro dentro da obra, e mesmo apesar de saber de tudo isso, existe um fato que o verdadeiro poder do Kawaki não é proveniente de sua forma base, e sim do karma. Visto que enquanto o Boruto tem a sua forma base muito poderosa e muito à frente da forma base do Kawaki que a gente viu até aqui, Kawaki por outro lado está em um estágio de avanço com o selo Karma e o domínio do poder ali do núcleo do Karma, muito distante do que o Boruto jamais sonhou em estar até o final da primeira fase, já que o Kawaki terminou a primeira fase entre aspas 2 níveis acima da evolução do Karma em relação ao Boruto, onde até onde sabemos, os status do Karma basicamente elevam os poderes base de cada personagem a uma evolução descomunal. Como no caso do primeiro Kawaki que vimos, quando ele chegou ali dentro do mangá, a primeira vez que ele apareceu ali na luta contra o Garou, ele era totalmente inexperiente como ninja e a sua forma base ali, fraquinha e tudo mais, era totalmente independente da primeira forma do Karma.
Então, nos guias que a gente tem relacionados ao Kawaki na forma inicial que ele apareceu, os guias descrevem o Kawaki como os poderes dele sendo praticamente dobrados em vários critérios, assim como também o chakra dele sendo quadriplicado ao abrir ali o uso do selo Karma, deixando o Kawaki em um nível que ele não tinha em seu status base, enquanto no caso do Boruto, seus status, com o Karma também aumentam muito nessa forma, elevando então o status do Boruto, de já um ninja experiente e tudo mais, subindo ali com os poderes do Karma, tornando basicamente tanto o Boruto quanto o Kawaki mais ou menos ali equiparados um com o outro até o final da fase 1, obviamente ao estarem utilizando do poder do Karma. Lembrando também que nas batalhas anteriormente lá do final da primeira fase do mangá, em que o Kawaki claramente empatou ali com o Boruto, os status base do Boruto sempre foram maiores do que os do Kawaki. E levando em consideração esse critério em que ambos se igualam ali em muitos momentos do mangá, fica evidente que os poderes do Karma do Momoshiki naturalmente não são iguais aos do Karma do Ishiki, visto até mesmo a diferença dos poderes entre os dois Otsutsukis enquanto eles ainda estavam vivos, visto que o Momoshiki era muitas vezes mais fraco do que o próprio Ishiki. Além disso, como eu comentei anteriormente, Kawaki até o final da primeira fase dominava duas formas acima do poder que o Boruto tinha dominado até o final ali antes do time skip. E nesse caso então, pegaremos um comparativo rápido ali do final do arco Code, onde usaremos o Code daquela situação como um exemplo de comparativo rápido, já que naquela situação daquele arco, o Kawaki em sua forma base era incapaz de lidar com o Code, enquanto o Boruto, mesmo com o Karma, ele também não foi capaz de rivalizar contra o Code. Sendo assim, o Boruto base, o Kawaki base e também o Boruto com Karma nível 1 simplesmente não eram capazes de lidar com o Code naquela situação. Porém, um pouco mais adiante nessa mesma luta, a gente vê o Boruto alcançando ali um estágio acima do estágio inicial do Karma, onde ele foi capaz de fato fazer frente contra o Code e até mesmo feri-lo ali em combate. Algo que demonstrou, obviamente, estar acima do primeiro modo que o Boruto estava utilizando no começo da luta. Sendo esse então um estágio que a gente pode considerar acima, talvez um estágio de nível 2, algo assim, pode ser que seja. Porém, além dessa transformação, nessa mesma batalha, o Boruto acabou perdendo a consciência e o estágio ali do Boroshiki acabou aparecendo com a manifestação do próprio Momoshiki, o qual resultou em um novo aumento significativo de poderes e acabou como resultado a humilhação do Code pelas mãos do Momoshiki, cujo obviamente tinha um poder superior ao Boruto em sua primeira versão do Karma e ao mesmo tempo na segunda versão que o Boruto estava enfrentando o Code. Porém, no final desse arco, quando o Kawaki recupera o Karma e recebe ali uma nova transformação de Otsutsuki, Kawaki não somente foi capaz de derrotar o Boroshiki, mas também o seu poder era tanto que ele mesmo foi capaz de humilhar o Code antes da aparição do Daemon. Sendo assim, a conclusão que a gente tem ali dos poderes do Karma até o final antes do time skip é que o poder que o Kawaki estava dominando sem a influência do Ishiki, lembrando, sem a influência do Ishiki, era algo que o Boruto ainda se encontrava muito longe desse poder aí envolvendo o poder do Karma, a não ser, é claro, que o Momoshiki acabasse se envolvendo ali de alguma forma, se manifestando e equiparasse esse poder mais ou menos como a gente viu ali entre Kawashiki versus Boroshiki. Porém, como a gente sabe, o Boruto tem o Momoshiki dentro dele até os dias de hoje, tornando ele praticamente incapaz de acessar essa forma de Boroshiki sem que o Otsutsuki acabe se manifestando e acabe colocando a mente do Boruto meio que de escanteio. Então o que a gente conclui é que o Kawaki terminou com muito mais poder relacionado ao Karma do que o Boruto durante a fase 1. Sendo assim, o ponto final que a gente coloca entre a diferença do Boruto base com o Kawaki base e o Boruto Karma com o Kawaki Karma seria mais ou menos uma matemática básica, em que o Karma naturalmente é um multiplicador de poderes ali dos status base de cada personagem, e o que fica evidente é que podemos comparar o Boruto mais ou menos o status base com um número 10, enquanto o caso do Kawaki, a sua forma base ali, podemos colocar ele mais ou menos como um 5. Enquanto os multiplicadores de poder ali do Karma, para o Boruto a gente poderia multiplicá-los por 10, porque esse seria basicamente uma base do poder do Momoshiki, enquanto para o Kawaki o seu multiplicador seria por 20, devido aos comparativos que a gente tem ali entre Momoshiki e Ishiki. Sendo assim, Boruto 10 vezes 10 igual 100, enquanto o Kawaki 5 do seu status base vezes 20 do poder ali do Karma, do multiplicador do Karma ser muito mais poderoso, colocariam os dois basicamente equilibrado com a pontuação de 100. Embora o Boruto base seja muito mais poderoso do que o Kawaki base, o Karma do Kawaki é muito mais poderoso do que o do Boruto.
Então, devido a todos esses comparativos que fizemos até aqui, chegamos então no ponto clichê, né, de todo shounen, em que o protagonista quanto o antagonista, normalmente eles tendem a manter uma estabilidade entre si, em que mesmo que o Boruto tenha refinado todas as suas habilidades aí durante esses 3 anos de time skip, o autor já colocou a justificativa para o Kawaki dominar o núcleo do karma para se tornar mais forte e mais experiente o mais rápido possível, justamente para que ele se torne equilibrado com o Boruto. Porém, como contraparte disso, o Kawaki se tornará ainda mais dependente desse poder, exatamente como citamos até agora em suas diferenças ali no status base e no status transformado. E esse ponto ele é provado durante a cena lá do flash forward, lá no capítulo 1, bem no comecinho do mangá, em que o Kawaki, em seu primeiro estágio do karma, lembrando, em seu primeiro estágio do karma, é capaz de rivalizar facilmente com o Boruto em sua forma base dos poderes atuais, levando então o Boruto não somente a fazer o uso do karma, como também buffar o poder dele com o uso do Jogan, que é jogado ali em cima do Boruto nessa cena inicial, enquanto o próprio Kawaki ainda teria um estágio de Otsutsuki acima desse poder que ele estava utilizando para ele poder enfrentar o Boruto lá naquele futuro distópico. Mas é claro, isso estamos falando de algo que vai acontecer lá no futuro. Porém, como estamos falando do presente momento, ou ambos estarão equilibrados em poder, ou o Boruto superará o Kawaki muito em breve ao dominar também o poder do Momoshiki. No caso, com o núcleo do karma também, e talvez até mesmo a transformação de Borushiki. Embora eu acho que o Ikemoto ou o Kishimoto eles não vão fazer o Boruto dominar esse poder simplesmente como uma cartada ali de time skip. Eu acho que isso é uma progressão a longo prazo. O Boruto entrar em contato com o Momoshiki ali, ter aquela associação tipo Naruto e Kurama, um negócio assim, acho que é algo a ser desenvolvido a longo prazo e não que o Boruto já o domine até o presente momento. O que também nos traz mais uma grande dúvida sobre como o Kawaki vai tirar essa diferença contra o Boruto quando ele dominar ali, né, os poderes do Momoshiki, para que ele possa, obviamente, se tornar o maior desafio do protagonista em todo o mangá. Já que mesmo que o Boruto esteja realmente mais forte e tenha treinado duro durante esses 3 últimos anos, enquanto o Kawaki passou ali 3 anos estagnado, dependendo apenas do poder do karma e tudo mais, caso o Boruto esteja mais forte do que o Kawaki, do começo até o meio do mangá, é evidente que o Kawaki terá de fortalecer os seus atributos da forma base também para ele aumentar ali com os multiplicadores do karma, tendo assim muito pouco tempo para isso. Ou será que ele terá todo o tempo do mundo para superar o Boruto em uma pequena fração de tempo, visto que estamos falando dos poderes que o Kawaki possui além do karma, já que ele também possui um dos doujutsus mais quebrados de todo o mangá, pois o Kawaki, ao utilizar o Sukuna Hikona contra o Boruto, ele é plenamente capaz de tirar a espada Kusanagi do Boruto em um piscar de olhos, tirando todo o Kenjutsu Uchiha treinado ali pelo Boruto durante todos esses períodos aí do time skip, não necessariamente inutilizando o personagem, mas tirando uma das grandes ferramentas que ele acabou pulindo ali durante todo o período em que ele passou fora da vila treinando ali com o Sasuke. Então, assim como o Kawaki é extremamente dependente do karma, o Boruto também tem uma certa dependência da espada Kusanagi. Assim como também o Kawaki pode acabar utilizando, né, o Sukuna Hikona, sendo capaz de remover todos os itens, todos os pertences que o Boruto possa utilizar em um campo de batalha para estar usufruindo do Hiraishin, já que todo tipo de shuriken, medalhas, kunais e até mesmo a própria espada Kusanagi podem ser facilmente encolhidas e mandadas para outra dimensão pelo Kawaki, inutilizando completamente o uso do Hiraishin em uma batalha contra ele. Assim como também o Kawaki pode anular todo tipo de ninjutsu que o Boruto venha a utilizar, seja encolhendo com o Sukuna Hikona ou absorvendo ali, né, com o uso do karma, ao encolher Rasengans comuns ou absorver outras variantes ali com esse poder, deixando praticamente o Boruto de mãos nuas para lidar com esse tipo de inimigo. Sendo que ainda considerando tudo isso, somando aí todos esses pontos que a gente tem comentado aqui em uma batalha hipotética entre o Boruto e o Kawaki, um confronto entre eles, temos também o ponto que mesmo com tudo isso, o Boruto sendo mais forte do que o Kawaki até determinado ponto do mangá, é evidente que no futuro o Kawaki será mais poderoso que o Boruto em sua forma base, mesmo utilizando a sua primeira versão do karma. E uma das justificativas mais plausíveis para isso, para o Kawaki realmente superar o poder do Boruto na forma base, é que se levarmos em consideração o caso do Ishiki Otsutsuki, o qual era o Otsutsuki original ali que deu os poderes pro Kawaki, por assim dizer,
o Ishiki ele não possuía jutsus e nem outras habilidades além do seu doujutsu, né, o Sukuna Hikona e o Daikokuten. E o grande poder de Ishiki, a grande capacidade que ele tinha, era fruto unicamente de sua força física, o seu status base, a sua velocidade, a sua força, a sua resistência, tudo isso no seu status base que era tão poderoso a ponto de se equiparar com o Naruto no modo Baryon. Ou até mesmo nem isso, visto que se ele não tivesse ali um tempo de vida limitado, nem mesmo o Naruto no modo Baryon seria capaz de derrotá-lo. E o ponto sobre esse grande poder físico do Ishiki ter ali em sua forma base, talvez só pudesse ser alcançado com um grande treinamento de séculos, milênios ali e afins. Isso teoricamente poderia ter sido alcançado por ele ao acessar a dimensão do Daikokuten. Uma dimensão onde o tempo simplesmente não passa da mesma forma para quem se encontra fora dela, justificando até mesmo que o Ishiki tenha sobrevivido durante todo esse período aí que ele foi derrotado pela Kaguya e tudo mais, assim como também ele possa ter utilizado dessa dimensão para ele poder treinar, fortalecer seus poderes, seus atributos durante muito e muito tempo. Então, com uma ferramenta dessas na mão do Kawaki, ele também possui ali essa capacidade de praticamente invocar uma sala do templo ali de Dragon Ball, onde mesmo em um espaço curto de tempo ele pode possivelmente ser capaz de levar o seu status base a um poder nunca antes visto, talvez até mesmo encostando seus poderes no mesmo poder base que o Ishiki tinha no passado, sendo assim capaz de fazer frente com o Boruto em todos os momentos da história do mangá, obrigando não somente o Boruto dar tudo de si no final da história na batalha lá do Flash Forward, como também utilizar o Karma em suas formas superiores, seja na forma de Borushiki ou ele compactuar com o Momoshiki e tudo mais, além é claro de todo o treinamento que ele teve, toda a experiência que ele passou ali com o Sasuke sendo aplicado nessa batalha, além obviamente do buff do Jogan, que é o doujutsu mais misterioso que a gente tem até agora e que ainda não deu as caras no mangá. Sendo então o Kawaki o cara que tem toda essa margem pra dar todo esse trabalho aí pro Boruto até o final do mangá. Não sendo à toa que ele será o último desafio do Boruto, intitulado como o Apóstolo da Aniquilação Otsutsuki. E você, o que acha sobre esse tema? Kawaki tem se tornado cada vez mais subestimado dentro do mangá? Boruto atualmente é muito forte, mas talvez esteja superestimado? Os dois podem estar em equilíbrio atualmente devido a tudo que vimos do Kawaki no passado e do Boruto no presente? Enfim, quero saber a sua opinião, caso discorde de alguma coisa, comenta aqui também, vamos saber se Boruto e Kawaki realmente estarão equilibrados até o final do mangá. E caso você tenha gostado desse vídeo, se possível deixe seu gostei, a gente se vê muito em breve, tamo junto e é nóis!